Irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre uma temática extremamente importante. Nós estamos estudando sempre sobre a violência durante esses meses de junho e de julho, e hoje nós estudaremos sobre a violência contra a natureza. Nós sabemos que no Salmo 24 está escrito que do Senhor pertence, a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quando o ser humano, num primeiro momento, quando ele não cuida da terra, quando ele age com violência com relação ao elemento natural, a terra, o planeta que nós vivemos, e essa terra tem um proprietário. Quem é esse proprietário? O Salmo 24 já diz que do Senhor é a terra. Logo, quando eu ajo com violência contra a terra, eu estou agindo também com violência contra o seu proprietário, contra o seu dono. A terra não é um espaço sem dono, não é um espaço para o qual eu posso fazer o que eu bem desejar. Eu tenho sempre que me reportar a alguém, e se não diretamente a ele, mas pelo menos a alguém por ele designado para tomar conta desse espaço, Então, é um dever nosso a gente cuidar da terra. E o Salmo 24 nos diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o primeiro versículo já começa com uma ideia de sustentabilidade total, onde nós temos um meio, que é a terra, e tudo que nela contém faz parte desse meio, Os elementos nela contidos, inclusive os homens, O homem não é um elemento extra do meio. O homem é uma parte integrante desse meio também. Continua o Salmo 24. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse salmo, ele já começa delimitando o espaço que é o planeta que nós vivemos, que é, portanto, onde está contida esta natureza que nós estamos estudando hoje, e dizendo quem é o seu proprietário, quem realmente importa, e por que eu devo cuidar bem desta terra. Fica subentendido aí, por que eu devo cuidar? Ela tem um dono, e as demais pessoas que aqui habitam, os demais seres, tudo que tem nesta terra, tem um dono e, portanto, eu vou me reportar a ele. Em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 17, traz uma reflexão muito importante. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós. Que sois vós? É santo. Muito bem. Santo quer dizer separado, propriedade exclusiva dele, Então, quando está se referindo aí a templo de Deus, nós podemos entender o seguinte: templo de Deus pode ser o indivíduo em si mesmo, em primeiro lugar. Templo de Deus, o indivíduo, porque Jesus Cristo disse: e viremos eu e meu Pai e faremos nele morada. Está se referindo à pessoa que o aceita, Portanto, Deus e Jesus Cristo faz morada no indivíduo e, portanto, o indivíduo é templo de Deus. Mas, em segundo lugar, a gente pode entender templo de Deus também como o coletivo da igreja, isso é, todos os membros da igreja, e nós estamos falando aqui de igreja universal, a igreja formada pelos santos de todos os tempos, não só da agora e não só deste lugar, mas de todo o planeta Terra e de todos os tempos. Esta igreja universal, ela também é templo de Deus, E, portanto, nesse caso também nós vamos entender que precisamos cuidar também deste templo, do qual nós fazemos parte. E, finalmente, nós precisamos entender que a Terra, o universo, também é um espaço de Deus. Portanto,
templo dele para ser adorado, pelo menos a terra é descrita, não é, como escabelo dos seus pés, é o local onde Deus descansa os seus pés, portanto, no templo. Não é? E aí a gente pode começar a entender que tentar destruir isso está nos sujeitando à destruição de Deus. Não é? Quer dizer que o patrão, o proprietário, o dono de tudo isso, vai acabar cobrando exatamente de quem está tentando destruir. Veja que o ato de violência contra a natureza, de modo nenhum, vai passar impune, porque ou você vai tentar atingir os indivíduos que são templo de Deus, ou vai atingir o coletivo que é templo de Deus, ou vai atingir o espaço que pertence ao próprio Deus. E, portanto, de qualquer modo, o indivíduo que está agindo de violência contra a natureza de um modo em geral, ele está se sujeitando, está correndo o risco de ser destruído de alguma forma. Em Isaías, no capítulo 60, dos versículos 18 ao 22, nos traz uma reflexão importante. Diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na terra, de desolação ou ruína nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a sua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Isso daqui nada mais é do que uma promessa que Deus, o próprio Senhor está prometendo no versículo 22 que fará isso. Em um determinado momento, ele fará uma renovação. A gente precisa entender, né, que Jesus Cristo, ao nascer, foi chamado de Nazareno, e isso, no original, significa que ele era um renovo. Renovar é sempre uma ideia de Deus, por uma questão muito simples. Deus criou o novo. Alguém resolveu contaminar esse novo, violentar, destruir, atrapalhar. E aí, em um determinado momento, que nós veremos mais à frente, Deus vai fazer tudo de novo. É um processo de renovação. Não de destruição e nova criação, mas sim uma renovação de tudo que existirá. Então, é importante a gente pensar que, apesar disso, nós que cremos na palavra de Deus, não temos o direito de destruir porque Deus fará de novo. E sim, temos que conservar ao máximo porque há promessa de destruição de Deus para aqueles que destroem a sua criação, destroem o seu templo, destroem a sua propriedade. O conselho que nós trazemos é, sempre, ame, cuide e preserve a sua casa. Que casa nós estamos falando? Nós estamos falando do planeta, não é? Já que, por exemplo, no município que eu nasci, em Fortaleza, o dia 22 de abril é chamado de Dia do Planeta Terra. E lá é um dia que se leva as crianças para entender sobre o nosso planeta, se faz aquela aula de sustentabilidade ou uma aula sobre noções ambientais, para que a criança aprenda a amar o planeta que vivemos, o ambiente que nós vivemos, e ela aprenda, né, aquelas coisas básicas que as crianças precisam aprender e que muitas vezes nem os adultos aplicam mais, né? Ou porque não aprenderam ou porque resolveram ignorar, né? De
cuidar bem do meio ambiente, de não jogar lixo fora e de cuidar do seu semelhante, entendendo que o meu semelhante, os animais e até, né, as demais obras criadas por Deus fazem parte do seu reino que devem, portanto, ser preservadas. Agora, Romanos 8, de 18 a 25, em Romanos 8, 18 a 25, nós temos uma reflexão muito importante, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Preste atenção que a criação, ou seja, a natureza, ela geme e aguarda pela revelação dos filhos de Deus, né? Pois a criação está sujeita à vaidade, está falando isso hoje, né? Vaidade de ser passageira, né? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sim, o que é cativeiro da corrupção? A natureza hoje ela está como que presa por essa corrupção, por essa destruição que os homens têm causado pelos mais diversos fatores, né? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós. E aqui é claro que o ideal de sustentabilidade aqui há 2000 anos não é o mesmo de hoje, não podemos só ter uma visão anacrônica aqui e pensar dessa forma, né? Mas precisamos entender que o autor aqui destaca nós, os seres humanos, da natureza, o que não é mais um entendimento 2000 anos depois, né? Hoje nós nos entendemos como parte dessa natureza, né? E não somente a ela, mas também a nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o que o apóstolo está falando é que nós, né, é que a natureza, a partir de agora, né, se ela está gemendo, e a gente entende essa natureza, gemer com dor de parto, isso é, ela sofrer. Isso é uma coisa muito óbvia, vocês têm visto aí o que tem acontecido naturalmente, né? As mudanças climáticas, uma série de transtornos. Eu que estava no Rio Grande do Sul até o início desse período de grandes chuvas, inclusive eu estava lá no dia que começou a grande chuva, né? No dia 30 de maio, começou a grande chuva no Rio Grande do Sul, exatamente o dia que eu lá cheguei, né? E começou todo aquele problema de destruição tão grande, né? De nós, eu que estava em São Leopoldo, nós ficamos ilhados, né? Vi muitas pessoas perderem sua casa, perder tudo. Isso significa, né, exatamente o que está falando aqui, a natureza gemendo, e gemendo com dores de parto. Gemendo por quê? Porque os homens não têm cuidado dela devidamente. Todas essas crises climáticas, todos esses transtornos que aí existem, nada mais são do que a natureza gemendo por conta dos maus tratos que ela tem sofrido. E ela aguarda uma redenção, isto é, uma mudança, aquilo que nós chamaríamos hoje de revitalização, ou uma nova vida, né? Ou uma requalificação. Nós também aguardamos isso e cremos que brevemente Deus o fará. Agora, por que nós devemos cuidar do meio ambiente e evitarmos essa violência existente? É um dever nosso fazer isso, e não só porque temos que nos reportar a Deus, isso é a maneira principal, a causa principal, mas nós devemos cuidar do meio ambiente porque, nesse momento também, ao cuidarmos mal do meio ambiente,
acaba a natureza devolvendo para nós alguns dos nossos maus tratos que nós aplicamos a ela. Então, se nós em algum momento fizemos um indevido, né, como lei de semeadura e da colheita, nós vamos acabar colhendo isso também, e colhendo às vezes muito mais, porque se você planta um pouco de feijão, você vai colher bastante feijão. E se nós plantamos um pouco de mal, certamente a colheita é muito maior, né, do que a quantidade daquilo que nós plantamos. Eis a razão porque nós devemos cuidar do ambiente, porque nós temos que nos reportar a Deus, que é o dono dele, e porque nós podemos colher, né? Agora ou mais tarde nós colheremos, e independente da quantidade, isso vai causar um impacto para nós, tanto no coletivo quanto no plano privado, no plano individual. Apocalipse 11 nos traz uma reflexão muito importante e que ela não pode ser esquecida. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, que assumiste o teu poder e passaste a reinar. Na verdade, preste atenção, versículo 18, Apocalipse 11 e 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Presta atenção que até aqui você vê alguém pedindo a Deus a recompensa, né, para as pessoas, mas no final fica muito claro, muito evidente, muito contundente, né? Destruíres os que destroem a terra. Então já sabe, há uma promessa de Deus e há uma ameaça no Apocalipse muito claro. 11, 18 de Apocalipse. Deus destruirá os que destroem a terra. Então não há dúvida com relação a isso. Agora, a minha pergunta para você nesse momento é o seguinte: o que pretendemos deixar para as próximas gerações? Nós não sabemos o quanto ainda o planeta vai durar nesta forma atual. E se ainda for durar muito tempo, o que nós pretendemos deixar para as próximas gerações? Um planeta sem peixe? Um planeta só com lixo? Um planeta sem recursos naturais? Um planeta exaurido? Um planeta maltratado? O que nós pretendemos deixar para as nossas gerações? Ou pretendemos deixar para eles um mundo sustentável, porque nós tomamos conta desse mundo, fizemos a nossa parte e os ensinamos a serem também pessoas que entendem e que amam a sustentabilidade. Eu não posso, em algum momento, chegar para o meu filho, mostrar para ele um mundo destruído, ou para os meus netos, mostrar-lhes um mundo destruído e dizer: isso aqui vai ficar para você, né? Ele vai me perguntar: mas depois que o senhor estragou tudo, né, o que vai ficar para mim agora? Não há mais nada, né? Não há mais o que eu fazer. Ora, pense bastante sobre isso. Temos que deixar um mundo melhor. E eu preciso fazer isso. Se eu já não o fazia antes, preciso começar agora. Né? Começar principalmente por mim, antes de tentar explicar isso aos outros. Depois, é claro, que eu vou fazer isso, compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa vontade, para que os outros também entendam que devem cuidar da terra. E como última reflexão, eu quero trazer para você o seguinte pensamento.
o que realmente importa em tudo isso que nós nós temos falado aqui? O que importa é a nossa cidadania no reino. Se você é cidadão de um país, você tem que cuidar bem desse país, pelo menos é um dever. Você tem que amar esse país, você tem que respeitar os seus símbolos nacionais, você tem até que cantar o hino desse país, você tem que participar desse país, né? Em um país democrático você vota, em um país não democrático você tem outras maneiras de participação, mas você, como cidadão, tem a obrigação de participar de maneira ativa. Você, como cristão, é cidadão do reino. E o reino é algo muito importante. Porque o reino é o que realmente importa. O reino deve ser a prioridade, de acordo com o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos buscar o reino. Já vamos entender o que relação isso tem a ver com a violência e a natureza. Em segundo lugar, nós precisamos entender o seguinte: o reino é a única coisa que Jesus Cristo fez questão de destacar na oração que ele nos ensinou. 2 vezes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí, depois de o Senhor fazer toda a oração, lá no finalzinho, novamente, porque teu, está se referindo a Deus, o Pai, a quem ele começou a oração, é o reino, o poder e a glória para sempre. Se, na oração que Jesus ensinou, ela começa com o reino e termina com o reino, esse reino tem algum significado para Jesus dar uma ênfase dupla a esse reino. Que reino é esse? E aí, em toda a Bíblia, nós vemos a delimitação territorial deste reino. Qual é o reino de Deus? Qual a limitação territorial dele? A Bíblia começa dizendo, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A limitação territorial do reino de Deus é a sua criação, céus e terra. Portanto, ele criou os céus e a terra. Bem, isso é tão importante, e claro que se o homem não pode cuidar dos céus, né, ele pelo menos precisa aprender a cuidar da terra, que faz parte do reino de Deus. Agora, Deus, já sabendo que os homens não cuidariam da maneira que ele queria, claro que, ao dizer isso, não estou autorizando que alguém não cuide da terra, mas muito pelo contrário, né? Deus, já sabendo que os homens não cuidariam direito, ele também termina o seu livro sagrado falando sobre a delimitação desse reino, delimitação territorial desse reino. Está lá no capítulo 21 de Apocalipse e no versículo 1, onde o evangelista diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Então, se Deus criou céus e terra, agora ele termina na sua palavra, começou criando céus e terra, termina a sua palavra criando um novo céu e uma nova terra. Ele renova todo esse seu limite territorial, não deixando nada velho, nada estragado. Aquilo que os seres destruíram e que foram depois destruídos por ele, conforme o versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse, agora
Deus resolveu fazer um novo céu e uma nova terra. Muito bem, veja, apesar de que nós sabemos que Deus fará tudo novo, nós precisamos de cuidar dessa que aqui está, sabendo que nem todos cuidarão. Alguns serão desses elementos a ser destruídos por não cuidarem da terra que Deus nos deu para que dela cuidássemos, né? Quem busca o reino de Deus, portanto, é cidadão desse reino. Só os cidadãos desse reino estão interessados nele. Ora, hoje nós vivemos num mundo onde nós temos muitas migrações, onde as pessoas da África, por exemplo, algumas pessoas tentam migrar para a Europa. Nós temos pessoas da Ásia, de alguns espaços, tentando ou migrar para países mais ricos do Golfo Pérsico, ou países mais ricos da Europa, ou até para países mais ricos da América do Norte, até alguns vêm para o nosso país também. As pessoas estão sempre numa migração, tentando encontrar lugares melhores para morar. Assim também é a nossa vida. Eu mesmo fui um migrante que vim de Fortaleza para São Paulo em busca de uma vida melhor. Mas esta vida que eu tenho aqui, apesar de ser muito boa, ela não é a ideal. Eu ainda estou em busca de um lar melhor. E esse é o reino que disse Jesus, né? Que o Pai nos preparou desde a fundação do mundo, né? E uma das frases mais bonitas que Jesus Cristo nos cita é, né? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, né? Então, essa é uma coisa anterior, né? E Deus já preparou esse espaço para aqueles que cuidaram bem e fizeram a sua parte, não destruindo aquilo que Deus criou. Portanto, quem prioriza o reino de Deus não destrói o reino. Quem prioriza os limites territoriais de Deus respeita os limites que ele estabeleceu. Portanto, como parte desse reino que nós somos e que queremos nos integrar, porque Jesus Cristo falou, o reino de Deus é chegado a vós. E nós temos a obrigação de continuar proclamando, para que este reino possa chegar a todas as pessoas, né? Diz a Bíblia, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, portanto, em todo o espaço, e em testemunho a todas as gentes, portanto, chegar a todas as pessoas. Aí, então, nós temos o encerramento de todo esse sistema de coisas. Portanto, quem está buscando o reino deve amá-lo e deve conservá-lo. E, portanto, deve evitar todo e qualquer tipo de violência contra os elementos e os integrantes desse reino. Seja esses integrantes o meu irmão, o meu semelhante, os animais que aí fazem parte, as plantas, a flora, a fauna, ou até os minerais que aí estão. Eu tenho que saber utilizá-los, mas utilizá-los com sustentabilidade, com educação, sem usar de violência, demonstrando a todos e ao próprio Deus que amo o seu reino e que pretendo conservar aquilo que ele tem nos dado para que dele cuidemos. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo, onde estaremos estudando mais a respeito disso. Deus te abençoe.